Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira, 19 de abril, Dia do Indígena. Nós vamos ter comentários da análise das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente vai começar falando sobre dois fatos novos em relação à crise da segurança nas escolas, Benjamin. Um deles é que a Prefeitura de Santos lançou um aplicativo que tem um botão de alerta que aciona em situações de risco em escolas. É para escolas municipais, mas é disponível também para escolas estaduais e particulares, equipes treinadas para situações desse tipo que tem acontecido em escolas, agressões, principalmente com armas. O problema aí que eu vejo é o tempo de deslocamento da equipe até o local. O deslocamento em Santos durante o dia é difícil, é uma cidade que tem trânsito. Esses minutos podem ser fatais entre o acionamento do botão de alerta e a chegada da equipe de treinamento. O segundo fato é que a Polícia Civil apreendeu, né, que é o termo certo, 3 adolescentes que são responsáveis por alguma parte das ameaças. Um outro grupo de adolescentes já tinha sido identificado também, esse do site da ameaça Massacre em Santos. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem quase ao vivo no período da tarde ou que vem a representação à noite. Eu estava ontem conversando num outro programa com o prefeito de Santos e o tom da conversa era mais ou menos o seguinte: olha, essa situação da violência na escola é uma situação que cai no colo do prefeito do nada. O prefeito, ele tem pouca capacidade de agir com a segurança pública, que a gente lembra que por Constituição, é um dever do Estado. Estado, formalmente, Estado de São Paulo, o Estado como conjunção de cidades. Mas que cai no colo porque todo mundo cobra alguma medida. E em alguns momentos, alguma medida é melhor do que medida nenhuma. O botão do pânico, o Paulo matou a pau. Assim, para este tipo de acidente ou incidente, não tem efeito nenhum. O massacre que aconteceu em Blumenau, o rapaz entrou com uma machadinha, matou 4, feriu 4, foi embora e saiu tranquilamente. Até a polícia, bombeiros, SAMU chegar, o problema já estaria resolvido. Outro adolescente que fez isso foi contido pelos próprios professores. Mas é melhor que a gente tenha, ao pelo menos, uma sensação de conforto, de proteção. Também precisamos saber quem vai poder acionar este botão. Todos nós já fomos adolescentes e se eu tiver um botão de pânico naquela aula chata, o rapaz toca o botão e aí acabou a aula. Quanto à identificação do perfil, acho que essa é a grande medida. Inteligência policial. Nós temos que frequentar redes sociais onde esses adolescentes que estão motivados pela adrenalina do jogo, ou alguns deles que têm distúrbios psiquiátricos, estão tramando, estão um estimulando o outro. O que a gente precisa cortar neste momento é o efeito do estímulo, que um fala para o outro quer se superar, aparece na mídia. Não tem que ser falado, não tem que ser vangloriado. Você que é pai, saiba o que o seu filho está mexendo na internet. E polícia, frequente os espaços, seja na dark web, seja aonde for. É fácil. Eles têm um perfil muito fácil de identificar, porque eles são falastrões. Se eles não contarem vantagem, não tem graça. Inteligência policial é a saída. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, falastrão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, telespectadores. E boa noite a todo mundo que estiver nos assistindo à noite. Paulo, eu penso o seguinte, que essa questão do botão de pânico é uma medida, no calor da situação. Não saberia avaliar se neste momento é algo positivo ou inócuo, mas é algo que está sendo feito. Eu volto à tecla e eu vou defender sempre isso. Primeiro, nós estamos diante de fatos novos
né? Esse tipo de ação que está sendo verificada hoje é uma ação que ela nasce, cresce, se desenvolve nas redes sociais. E é muito provavelmente a imensa maioria dos pais, dos avós e principalmente dos professores ainda não estão treinados para lidar com essa situação. Eu dei aula, deixei de dar aula há quase 20 anos, numa época que não se tinha celular na sala de aula. Celular era para receber SMS ou para fazer ligação. Hoje o celular é um terminal de computador. Então hoje o professor ele divide o seu tempo com o celular e com as redes sociais. O professor está falando, tem um aluno gravando para saber se vai... Outro dia eu vi uma cena de um aluno jogando para o alto a mesa do professor e jogando o professor no chão. Aí veio uma inspetora pedindo, por favor, para parar. Não adianta. As medidas precisam ser reestudadas, recalibradas para serem eficientes, Paulo. A questão que eu vejo é, o botão de pânico vem para ajudar? Vem. Colocar detetor de metal, colocar segurança armado resolve? É óbvio que não. Não vai coibir nada. Então nós precisamos devolver ao professor a autoridade que o professor perdeu. Nós precisamos recondicionar as escolas para que elas valorizem o professor e não tratem o aluno como uma mercadoria, como é hoje, principalmente escola particular, pagou, levou. Faculdade eu nem falo, porque faculdade, há 33 anos, quando eu me formei em Direito, já se falava em o carnê. Você pagava a mensalidade e no final de 4 anos recebia seu diploma. Hoje, mais do que nunca. Hoje, inúmeros administradores de faculdades falam que aluno é cliente. Então a gente precisa reestudar e recalibrar as escolas com os professores, com pais e mestres, voltar à obrigatoriedade de ter reunião de pais e mestres. Mas poucos vão. Então que se puna o pai também, de alguma forma, o aluno, para que se valorize o professor. E principalmente, a gente precisa atualizar a lei, Paulo. A nossa legislação não atinge esse tipo de crime. Então a gente precisa deixar de ser hipócrita, porque senão a gente vai ficar com aquela história que estava até janeiro, da diferenciação entre injúria racial e crime racial. O que acontecia? Dependendo de quem desse a queixa, quem fizesse o registro, ia ser autuado como injúria racial e nada ocorreria. E se fosse uma pessoa menos evidente, crime racial, aí vai para a cadeia. Então a gente precisa, mais do que nunca, Paulo, utilizar os nossos legisladores, os nossos administradores, junto com a iniciativa privada, com pais e principalmente envolver os adolescentes e as crianças nesses estudos. Eles não podem, nós não temos mais o direito de decidir sem ouvir criança também, sem ouvir os adolescentes. A coisa evoluiu e a gente precisa evoluir, Paulo. Pavão, deixa eu só fazer uma reclamação. Vou usar você, que hoje eu quero polêmica, hoje eu quero sangue nos olhos. Eu, Paulo Chives, sou pai há 24 anos. Tenho 2 filhos já grandes, adultos, e tenho um pequenininho. E eu sou o pai presente. Eu sempre gosto de ir na reunião de pais e mestres, o nome que tenha na escola. Mas nos últimos anos, eles enlouqueceram. Eles começam a marcar reunião de pais e mestres às 4 horas da tarde da quarta-feira, às 3 horas da tarde da quinta-feira. Porque é horário escolar. Senhores, pais e mães, trabalham. Façam no final do dia, façam no final de semana. Mas o pai e a mãe que queira participar e que seja trabalhador, não tem como participar. Isso é uma verdade. O horário em que a reunião é promovida, ele também mostra, essa decisão mostra qual é a intenção do promotor da reunião, né? Se ele quer o quórum, se ele quer a presença das pessoas envolvidas ou se ele prefere marcar por ofício e se livrar dessa obrigação. Benjamin, tem 2 notícias relacionadas, que não tem nada a ver uma com a outra, mas relacionadas à área da saúde em que você trabalha. Uma é aquela questão do piso da enfermagem, que vem do ano passado polêmico, foi brecado, foi decidido o piso no Congresso, as entidades particulares que trabalham com saúde
entraram com uma ação no Supremo, foi brecado. E ontem o presidente Lula assinou uma portaria, uma lei que destina 7,3 bilhões de reais para auxiliar no piso da enfermagem. Fez uma liberação de verba. A outra, no ambiente que você trabalha, a gente vê muita gente à beira do ataque de nervos em tudo quanto é lugar, em escolas nesse momento principalmente. Mas um socorrista do SAMU em Santos agrediu uma enfermeira de uma casa de repouso. Tem muita gente à beira do ataque de nervos também nos lugares onde se faz atendimento de saúde? Vamos juntar as duas coisas, os alhos com bugalhos, e o fator comum é assim, aonde está o médico, né? Primeiro, assim, na primeira notícia do presidente Lula, tem um médico escondido aí, que é o Padilha, o ministro hoje, que foi ministro da Saúde, e é uma bandeira dele o piso salarial para a enfermagem. Então, se a gente tem que parabenizar o governo, tem que parabenizar o Alexandre Padilha. É ele que levou no peito isso. E é ele que leva no peito uma decisão que é extremamente correta. Você que sobreviveu à pandemia, como nós aqui, muitos de nós tivemos nas mãos dos enfermeiros, tivemos nas mãos dos médicos. E eu, desde que comecei a falar na rádio ou aqui na televisão, cobro do prefeito de todas as cidades. Não há uma homenagem aos profissionais de saúde que lutaram na pandemia com a própria vida, oferecendo risco. A profissão que mais morreu durante a pandemia são os enfermeiros e congêneres, técnicos, auxiliares. Os faxineiros de hospital jamais são reconhecidos. E eu lembro que quando eu estava internado de uma maneira muito grave, eu olhava para a menina que limpava o vaso sanitário que eu tinha utilizado e pensava, quanto esta coitada está ganhando para pôr a sua vida em risco? Então o governo Lula cumpre uma obrigação que o ex-presidente Bolsonaro não foi capaz de fazer. Ele, primeiro, não existia pandemia, era uma gripezinha. Em nenhum momento ele reconheceu. E eu cobro do prefeito de Santos, São Vicente, Praia Grande, um monumento. Eu sempre conto isso, Paulo. Eu sou um frequentador de cemitério. Meu pai está enterrado no Paquetá. Se vocês andarem no Paquetá, tem um túmulo lindo, que é um túmulo imitando um templo grego, ao médico santista, o único médico santista que ficou na cidade durante a epidemia da gripe espanhola. Os outros fugiram. Ele morreu. A cidade o homenageou. Está na hora das cidades homenagearem. E está na hora de homenagear dando um salário justo para quem trabalha com saúde. No segundo ponto, eu chamo a atenção que sabe o que falta naquela história? Faltou médico. Não havia médico na equipe do SAMU para avaliar a gravidade do chamado e não havia médico no asilo, na casa de repouso, para fazer um encaminhamento decente. Havia uma omissão na casa de saúde. Casa de saúde no hospital, casa de saúde e atendimento a essa senhora idosa, que foi chamada por uma infecção de urina. E os funcionários do SAMU questionavam isso, que aquilo não era uma urgência e emergência. A partir daí, começou o que os advogados chamam de desinteligência. E quando um berra, o outro responde, os dois perderam a razão. Não pode o funcionário do SAMU, que tem que ser treinado para ser gentil, agradável, tratar daquela maneira. Não pode a enfermeira, de uma maneira quase histérica, filmando, ameaçando os funcionários do SAMU. Ali nós vemos todo mundo errado. E sofre a coitada da senhora acamada que teve que presenciar tudo isso. Começa com a indefinição, ou a definição pouco clara do que é urgência e emergência, e termina de que um funcionário, um socorrista, ele tem que receber um treinamento de reagir sempre com equilíbrio, porque ele é submetido a situações de muito estresse, não é, Pavão? Sim, Paulo. Apenas complementando o que o doutor Benjamin, aqui, que ele fez o depoimento como médico. Eu vejo o seguinte, Paulo, a gente estava falando agora da escola e nesse momento a gente fala da chamada de ambulância. Eu não tenho aqui número nenhum, mas se ligar para qualquer central, 80% das chamadas num dia são trotes. Então a gente precisa começar a tomar outras providências. Nesse caso específico aqui do SAMU, é óbvio que a cuidadora que chamou o SAMU, ela não está ali para
sentar e ouvir uma palestra. Ela está preocupada com aquela senhora que estava querendo ser tratada. Vem o atendente do SAMU, que eu não tinha essa informação se era médico ou não, mas veio o profissional do SAMU, que ele chegou à conclusão de que não precisaria. Mas a outra, ela não quer saber. Mais uma vez, o Benjamin está correto. Faltou treinamento. Mas eu vejo o seguinte, por que não avançar? Por que na era da tecnologia não tem um médico do outro lado para fazer uma videochamada? E aí o médico... A telemedicina. Uma telemedicina. Já está aprovado isso pelo Conselho Federal. Por que não se chama um médico? E aí o próprio médico, por exemplo, está o doutor Benjamin desse lado. Calma, senhora, estou aqui. Uma palavra, às vezes, vai modificar. Deixa eu ver, senhora. Olha para cima. Tô viajando aqui. Olha para cima, olha para o lado. Olha, ela está ainda, tal, não sei o quê. Fulano, faz o seguinte, faz assim, faz assado. Então, realmente faltou médico, mas está faltando inteligência dos nossos gestores em modernizar os procedimentos. Porque não é possível a pessoa chegar e não ficar com atendimento. A gente nota, por exemplo, em serviços de emergência nos Estados Unidos, eles ficam acompanhando, continuem falando comigo, não desliga, continua. Aqui não há esse treinamento. E o que mais eu vejo em relação à saúde, educação, segurança e as próprias empresas, ontem aqui em Santos, diversos empresários da área portuária chegaram à brilhante conclusão que o que está faltando é a qualificação do trabalhador. Descobriram a América. Quer dizer, quando é que nós vamos cair na real que a gente precisa investir no treinamento das pessoas, na reciclagem dessas pessoas e no acompanhamento dessas pessoas? Do jeito que está, vai cada vez ficar pior. Por quê? Dessa vez, essa atendente, ela foi agredida. Tá? E se fosse uma outra pessoa? E se tivesse uma arma em casa? E se tivesse uma situação? Acabaria numa tragédia. Exatamente. A gente já elogiou muitas vezes o SAMU aqui, responsável pelo salvamento de muitas e muitas vidas, mas dessa vez a postura tem de ser crítica. O socorrista do SAMU, ele tem de ter equilíbrio, ele lida com situações de estresse, inadmissível, por pior que tenha sido o momento, ele agredir da maneira como ele agrediu essa enfermeira e deve responder por isso. Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, advogado, jornalista, Benjamin Rodrigues Lopes, médico, comentam, analisam as notícias com você. Pavão, tem uma proposta de emenda constitucional que restabelece o exercício da profissão de jornalista a quem é formado, quem tem a graduação em comunicação social, na habilitação jornalismo. É de 2012 essa proposta. A deputada federal Rosana Vale, que é da nossa região e que é jornalista, tem 30 anos de carreira, ela está tentando colocar na pauta uma PEC de 2012, tem ou 10 ou 11 anos de idade a PEC. Desculpa, Paulo, essa questão merece a gente abordar. A regulamentação da profissão de jornalista estava na lei de imprensa que foi editada durante a ditadura militar de 64 a 85. No primeiro governo Lula, havia um grande alarde no sentido de que a lei de imprensa fosse revogada, porque ela era o entulho da ditadura. Ok, só que revogaram também a obrigatoriedade do diploma para jornalista. Eu sempre fui um defensor. Vejo a degradação da profissão de jornalista desde esse fim, porque todo mundo começou a achar que já era jornalista formado, não importa se você tem fonte, o que você fala, as pessoas confundem radicalmente liberdade de expressão com má informação, não vou nem dizer mentira, deturpação e etc. e tal. Eu desejo todo o sucesso à deputada Rosana Vale nessa empreitada, que desenterre essa PEC, que ela vá para a pauta. Se a deputada, e eu tenho certeza que sua competência lhe garantirá isso, se ela convencer a bancada do PL, que é a maior do Congresso,
junto com outras bancadas que queiram realmente o bem do país, a volta da regulamentação da profissão de jornalista é essencial para que a gente volte a trabalhar dentro das regras, que a gente não continue tendo a achologia como ordem do dia, o achômetro como instrumento condutor dos jornais. A gente precisa voltar a ter regras para informar. Da mesma forma que a gente falou do piso de enfermeiro, a gente precisa voltar a ter essa regulamentação. Então, desejo toda a sorte, porque isso não vai ser apenas em benefício da informação, mas é em benefício do país, quando jornalistas voltarem a ter necessariamente que contar com graduação, com técnica, com formalidades. Hoje, infelizmente, nós estamos no meio de uma tempestade onde o que menos importa é informar, menos importa ainda se você tem fonte, porque tudo passa a ser possível numa profissão desregulamentada. Então, Paulo, do fundo do meu coração eu desejo sucesso à deputada e clareza aos deputados e principalmente ao presidente da Câmara, o Lira, que coloque isso em pauta, porque a gente precisa voltar a ter regra para informar. É hoje que eu perco o emprego, porque eu vou discordar dos dois jornalistas da bancada e o pobre ginecologista. Eu tenho o diploma de jornalismo pela Universidade WhatsApp e Facebook, formado pelo partido que tem a Mariana Campa, que é o partido do fake news. Brincadeiras à parte, claro, eu até vou dizer que eu também vou entrar em causa própria, porque eu tenho um filho que faz faculdade de jornalismo. E eu tiro o sarro dele, obviamente, dizendo, olha, tua profissão nem precisa de diploma. Claro que precisa. Claro que essa regulamentação é necessária. Claro que uma informação tem que ter regras e, principalmente, tem que ter fontes confiáveis. Algum tempo atrás, a minha sogra, que não é uma pessoa ignorante, me liga dizendo, olha, fulano de tal morreu. Eu falei, onde é que você viu isso? Absurdo. Eu vi no YouTube. Era mentira, era fake news. A gente precisa da decência, do conhecimento, de um bom jornalista que converse, que nos transmita informação. E eu falo isso com uma tranquilidade que nós temos hoje aqui um âncora formado, ele não é um jornalista raiz, ele é um jornalista Nutella, porque antes ele foi engenheiro, mas é alguém que dignifica a profissão. Mas eu tenho só um pequeno senão, Pavão, e você que além de jornalista tem uma outra cara, você é um advogado, nós temos um país muito confuso. Enquanto os Estados Unidos têm uma Constituição imexível, sucinta, a nossa Constituição parece o ônibus no final de semana, sempre cai mais um. Não é uma proposta que deveria ser constitucional a regulamentação de uma profissão. A Constituição tem que ser uma lei muito fácil de interpretar e que faça parâmetros básicos para a nossa vida. Ao mesmo tempo, a dificuldade que a Rosana Vale vai ter que superar para conseguir aprovar é enorme, porque tem que ser maioria absoluta, 2/3 dos votos. É uma mobilização muito grande. Pavão, houve sempre em torno das apostas esportivas a suspeita de manipulação de resultados. O Ministério Público de Goiás foi atrás de uma pista, levantou vários indícios de que jogos do Campeonato Brasileiro de 2022 e de 5 estaduais, nesses jogos, houve tentativa de cooptação de jogadores para produzir cartões amarelos, ou escanteios, ou pênaltis, alguma coisa em que o apostador coloca o seu dinheiro. Sempre houve a suspeita, no exterior já houve casos comprovados, demorou, né, para aparecer no Brasil, né? Então, Paulo, a primeira coisa é que a gente começa a perceber que as investigações voltaram a ocorrer nesse país, né? Porque até bem pouco tempo atrás, investigação era artigo de luxo, para quê, né? Valia mais você ficar passeando de moto, você ficar viajando para lá e para cá para pegar colar, mas agora está tendo uma investigação. Parece que as coisas estão andando. E aí a gente chega a essa conclusão, Paulo. Estava demorando muito
para a gente ver esse tipo de situação de manipulação de jogos de futebol. Quer dizer, são milhões que rodam, de repente virou a ordem do dia ficar fazendo apostas, né? E aí a gente tem, praticamente todos os times estão com patrocínio de empresas de apostas, aí você tem prêmios milionários sendo dados, bicho para lá, é bicho para cá, é salário isso para lá, e de repente você começa a ver que nesses campeonatos você tem times que investem, que pagam mensalmente milhões para o seu plantel. Plantel também é de outra época, né? Sim. E aí você chega, de repente, um outro time que todo o time, com a comissão técnica, a diretoria, juntando todo mundo, não chega a 1/3, às vezes, do salário de um jogador de um time grande. Então era óbvio que a tentação era muito grande. Eu penso que tem que fazer no futebol o que foi feito no basquete. Criar uma nova entidade, recomeçar a coisa, acabar com essa caixa preta que a gente tem como CBF, federações estaduais, porque só pode ser uma caixa preta, uma entidade que você tem um presidente, 18, 20 vice-presidentes, e é uma dinastia, né? Um vai renunciando, um vai sendo caçado, um vai sendo preso, aí vai o outro, ninguém elege, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, com muito dinheiro. Então precisamos refazer essas instituições do futebol, porque, sinceramente, Paulo, eu sou considerado aqui o São Tomé, eu não acredito que vai acontecer nada, porque vai chegar no final, vai falar assim, as provas são inconclusivas, não se sabe se ele deu a canelada para tomar o negócio. Mas aquele juiz Edilson foi preso, né? Que juiz foi preso? Que manipulava resultados. E aí, o que aconteceu? Em 2005. E o que aconteceu? Os jogos foram remarcados. E aí? Você remarca jogo, você faz, é uma outra realidade. Paulo, a mácula já existe. Inclusive, hoje de manhã a gente estava, foi até alertado pelo Dr. Fábio Pierre, que quem toma cartão ou é expulso após o jogo não vai para a súmula. Ele alertou pelo seguinte, o Santos e o Palmeiras têm jogos investigados, e nos 2 jogadores do Santos investigados, um deles, o Eduardo Bauerman, ele foi expulso no jogo contra o Botafogo, em que o Santos perdeu de 3-0, depois do jogo. Então, para efeito de aposta, esse cartão vermelho não vale, mas ele foi pressionado a tomar um cartão vermelho. E o outro jogador, o meio-campista Zanocelo, que até está hoje emprestado ao Fortaleza, ele tomou um cartão amarelo no banco, ele não estava jogando. Ele também foi pressionado a tomar um cartão amarelo, só que o cartão amarelo válido para aposta é só para jogadores que estão em ação. Aí eu te pergunto, Paulo, o fato deles terem provocado aquilo para qual eles foram supostamente, vamos colocar supostamente, porque está ainda sendo investigado, mas se for provado que esses jogadores foram pressionados a provocar o cartão amarelo, o cartão vermelho, está consumado ou não está? Está consumado. Então, é esse o ponto. Se na regra da aposta isso vai ou não, a cooptação e o jogo, o crime, está confirmado. Então, aí vai ter quebra de sigilo, investigação. Sim, não, ontem eu assisti a entrevista do procurador da República lá de Goiás, da entrevista. Ele falou que já há provas disso, porque a investigação tem meses. Existe o grupo, a célula que montou a empresa, uma quadrilha, né? Outra que faz as apostas, outro que utiliza o dinheiro através de terceiros. Há todo um rastro de dinheiro que foi colocado. Então, assim, todo o caminho do crime já foi mapeado. Já se sabe disso. A questão nós estamos naquele momento das pessoas, que no Brasil não tem aquilo. Nos Estados Unidos já estariam vários indo para o Ministério Público e falam o seguinte, eu quero fazer uma delação premiada que eu não quero ir preso. Aqui, o juiz que bate na mulher fala, eu não fiz. O ofício que manda buscar o colar de 16 milhões, essa assinatura, eu que fiz isso? Não fui eu. Então, infelizmente, se a gente tivesse aquela cultura europeia, e principalmente a japonesa, que quando o corrupto é pego, ele se mata ou pede demissão, aqui não, ele é eleito. Então a gente precisa mudar isso. Corrupto, corrupta. Se você for pego, pede desculpa e se enforca.
Porque não é possível mais ficar batendo na mulher que nem o juiz lá de Guarulhos e depois eu nego veementemente que aquilo não fui eu que fiz. Não, mas a gente também não deve estimular como suicídio. Não deve, eu peço desculpa. Mas é aquela tal história, corrupto útil agora, é o corrupto que sai de cena. Agora, é importante a gente assinalar essa diferença, né? Na cultura oriental, principalmente na japonesa, a questão não é a da vergonha, é a honra. E a honra você não recupera. Realmente alguém que é apanhado em flagrante delito, a honra está perdida e não é recuperável. Por isso, o harakiri. Eu ia começar provocando o Marcelo Pavão. Marcelo Pavão, dizendo que na proposta dele eu vou abrir uma fábrica de corda, porque eu ia ficar milionário. Se todo mundo que fosse pego... Eu lembro daquele que tinha uma mala de dinheiro ligado ao ex-presidente Temer, sai correndo com a mala direita e fala... Rodrigo nem sabia. Loures, né? Da pizzaria, da pizzaria. O deputado do PT, pego com dinheiro na cueca, que chorou... Que hoje é líder do governo. No dia da posse do Lula. E assim, nós podemos lembrar vários e várias pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta, Pavão, não para você, porque eu gosto muito de você. A pergunta é para o nosso âncora. Aonde o senhor estava, Paulo Schiff, no dia 30 de abril de 1946? Eu não tinha entrado na barriga da minha mãe ainda. Muito bem. Nesse dia, Eurico Gaspar Dutra, por influência da Carmela Telles Leite Duarte, sua esposa, conhecida como Dona Santinha, proibiu o jogo de azar no Brasil. Até onde eu sei, o jogo continua sendo proibido. Isso teve um impacto econômico do Brasil importante. O cassino do Monte Serra fechou, o cassino da Urca do Rio de Janeiro fechou, o cassino de Poços de Caldas fechou. Esses cassinos e outras atividades que geravam trabalho para os músicos, cantores, que trabalhavam com a produção técnica, mudou a história do teatro do Brasil. O jogo foi proibido. O jogo é proibido. Jogo do Bicho, criado por um humorista para ajudar o Zoológico do Rio de Janeiro, ele é proibido, é uma contravenção. Eu acho que eu não estou errado. Como é que pode apostar no futebol? Por que o esporte bretão, para aproveitar o nosso gastar de léxico hoje, pode ser isso? Por que eu posso apostar nas coisas mais estapafúrdias? Quantos cartões amarelos vão ter no jogo? Quantos cartões vermelhos? Quantas suspensões? Gente, isso é máquina para lavar dinheiro. E hoje eles estão patrocinando times, televisões, rádios, uma série de eventos. Isto é lavagem de dinheiro. Isto é uma fraude. Eu posso ou não posso jogar no Brasil? O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão continuam comentando as notícias com você. Pavão, tem uma notícia aí, eu não sei se essa punição vai ser mantida nesse valor, mas é um valor grande que a Fox News, nos Estados Unidos, paga como indenização por fake news contra as urnas eletrônicas, contra os fabricantes de urnas, né? Paulo, isso aí é outro que vai ser filme logo, logo. Essa história vai ser um filme logo, logo. Qual que é a história disso aqui? A Fox News, ela é tradicionalmente, lá nos Estados Unidos, uma televisão, uma rede de comunicação alinhada ao pensamento republicano, Partido Republicano, que até 2020 tinha o presidente, que era o Donald Trump. O que aconteceu? A Fox entrou, como algumas emissoras aqui no Brasil, falou, eu vou me aliar ao presidente, e lá não é proibido, vamos deixar claro, lá nos Estados Unidos, não é proibido televisão, jornal, rádio ter opinião política, não é proibido. Aí o que aconteceu? Eles se alinharam e houve uma insistente campanha contra as urnas eletrônicas, dizendo que elas são inauditáveis, que elas são fraudulentas, que são uma série de coisas. Os apresentadores da Fox News continuaram e endossaram isso.
Existe uma empresa, que é a empresa que vai receber essa bolada, uma empresa que fabrica as urnas eletrônicas. E o que chegou ao conhecimento? É bom a gente esclarecer que elas não são usadas em todos os estados americanos. Sim, cada estado tem sua própria metodologia eleitoral, é diferente do Brasil. Porque lá o governo central, ele não é o que é o governo central brasileiro. Lá, cada estado é uma unidade independente que se uniu às outras para formarem os Estados Unidos. Então, é diferente. Essa empresa de urnas eletrônicas obteve a confirmação, existem provas, de que a Fox mentiu falando das urnas eletrônicas, que ela difamou propositalmente a empresa. E os seus âncoras embarcaram nisso. E existem provas nesse sentido. Por conta disso, a empresa ingressou na justiça americana com um pedido de indenização. Esse julgamento seria, com certeza, o julgamento do século, porque seria colocar no papel todo o problema da fake news. Porque imagine uma rede de televisão abraçar uma mentira e usar o seu poder para mentir para o telespectador, para a audiência. É isso que a Fox fez. E ela vai pagar essa bolada aqui de quase 4 bilhões de reais, é um quarto, chega em 800 milhões de dólares, mais ou menos, tal, para calar a boca da empresa. A verdade é essa. Esse pagamento, ele não é uma condenação, é um acordo que a Fox conseguiu para parar o processo. E a legislação americana, ela é diferente da brasileira. Quando há esse tipo de acordo, o processo sai da justiça. Então ele não existe mais o processo e todas as provas foram engavetadas. Então, não houve condenação, a Fox pagou pelo silêncio da empresa, porque saberia que iria perder. E seria histórico, porque seria uma jurisprudência a ser utilizada por... Aí vem o teu comentário, Paulo. Todos os estados poderiam utilizar se chegasse à Suprema Corte americana. Além disso, seria um precedente importantíssimo em relação a todos os veículos de comunicação ao redor do planeta, porque você usaria uma decisão judicial. Então, nós não teremos a sentença nesse caso, nós não temos mais processo, porque a Fox pagou pelo silêncio da empresa. Essa notícia é extremamente interessante, porque se a gente transpuser essa situação para o Brasil, a gente teria 2 linhas de atuação. Primeiro, meios de comunicação, como a TV Cultura Litoral, como a Rede Globo, como a Rede Record, que poderiam ser processadas por mentirem e pagarem indenizações de muito valor, como essa, 800 milhões. Essa é uma indenização de acordo, né? Poderia ser até pior. Sim, o acordo foi exatamente pela metade do valor pedido. Exatamente. De outro lado, nós tivemos uma campanha insistente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de muitos aliados dele, justamente contra urnas eletrônicas. Será que eles vão responder por isso, Benjamin? Benjamin, eu posso fazer só uma intervenção antes de passar, Paulo? Aí tem um detalhe importante que você levantou. O maior crime, por exemplo, lá, o Trump... E olha, gente, eu fazer defesa do Bolsonaro não é o caso, mas veja, o problema não é o Bolsonaro falar mal da urna. O problema não é o Trump falar mal da urna, o problema é o veículo de comunicação comprar esse discurso como verdadeiro. Esse é o problema. Então, exatamente isso é o que eu abordo no Brasil, se a gente transpuser a situação para o Brasil. Tem tanto a possibilidade do meio de comunicação ser acusado de estar encampando uma mentira, né? Isso é uma acusação comum nas redes sociais, como também o presidente Jair Bolsonaro, que era uma autoridade, e outras autoridades, inclusive militares, né, que falaram mal das urnas eletrônicas, também podem ser processados, porque o dano também existe para o fabricante de urnas eletrônicas. Né? Mas o dano da imagem. Né? Eu acho que as camadas são um pouco piores.
Primeiro eu ia fazer a brincadeira que o Partido Republicano lá nos Estados Unidos são os vermelhos, que é exatamente o oposto aqui. Lá eles têm o vermelho e o azul, o republicano, que é o mais conservador, é a cor vermelha. Agora, é importante a gente destacar também, até o Roberto Mohamed falou isso ontem aqui, não, foi o Ronaldo Serápicos. Nos Estados Unidos não existe um partido político forte de esquerda. Tem uma direita mais moderada, uma direita média e uma extrema-direita, né? Na verdade, é uma correção. Existe um partido de esquerda, mas são muito fracos. Forte, né? É, a palavra forte que faz a diferença. Porque os Estados Unidos, para a gente, parece que são bipartidários. Não, eles têm centenas... Até o Partido Nazista é legal. Exatamente. Lá, né? Mas eu acho que aqui a gente entra numa discussão que está muito ligada ao assunto da profissão jornal. Qual é o código de ética do jornalista? Existem duas coisas que a gente precisa diferenciar. O erro que você foi levado por uma informação falsa, você teve uma fonte, e eu me lembro de um jornalista da TV Globo que fez a reportagem sobre a escola de base. E até recentemente ele pediu perdão. Ele foi induzido ao erro por uma informação que ele julgava verdadeira. O que a gente está discutindo aqui nessa rede é assim, eu sei que eu estou falando uma mentira e eu propago a mentira. Isto saiu barato, porque não é só a perda do dinheiro, é a perda da concessão. Quando a gente transporta para o Brasil, a gente tem dois tipos de culpados ali. Um órgão de imprensa, e tem diversos órgãos de imprensa que comparam essa ideia da urna eletrônica. E temos pessoas que falaram este absurdo. Acho que nós vamos terminar aqui no Brasil com um processo que vai tornar algumas pessoas inelegíveis pelos absurdos que cometeram. Por diferenciar, engraçado que o ministro do Supremo foi muito acusado de ativismo judiciário porque ele chamou para si essa discussão. E em vários momentos a gente viu a manipulação. Quando você fala mal do processo eleitoral, você tira a legitimidade de quem ganha. Isso levou ao dia 8 de janeiro, porque aqueles loucos, psicopatas, criminosos, realmente acreditavam que a eleição não foi fraudada e que o presidente não era legítimo. Nós temos uma cascata de dominós que espero que termine aqui. E o americano é muito sábio. O local que mais dói no corpo humano é o bolso. Marcelo Pavão, tem uma notícia tão esdrúxula que é até difícil de comentar. Na casa do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo, ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foram encontradas 55 aves. Ele é acusado, inclusive, de mutilação das aves. Ele que está preso. Paulo, essa questão da mutilação... É um delegado de Polícia Federal, desculpa, né? Pavão, agora sou eu que vou te dar piada. A piada está pronta. Agora quem está na gaiola é ele, né? Não tem como. Era previsível, também não quero passar pano para o Anderson Torres, mas era previsível. No momento que ele foi preso, abandonaram a casa dele, era muito previsível que as aves fossem sofrer. O que precisa ser explicado é se estavam legais ou não. Inclusive, agora há pouco, o deputado Eduardo Bolsonaro declarou que ele tentou tirar a própria vida na prisão. Isso foi agora há pouco, ele declarou isso. Não há escapatória para o ex-ministro Anderson Torres. Os crimes são confessos, os crimes são provados, não há o que fazer. O advogado nega veementemente a possibilidade de uma delação premiada, mas se não for isso, ele vai acabar ficando preso. Diz que está em depressão, tal. Pensasse antes, senhor ex-ministro, né? O senhor é uma vergonha para o país. É um absurdo um delegado da Polícia Federal de carreira até de destaque dentro da corporação, quando chega, se fica embriagado pelo poder, pela ideologia, sei lá qual foi o motivo, e aí o senhor faz o que faz, não tem escapatória, ou é a condenação ou é a condenação. E cada vez vai ficar pior, porque os outros assessores já largaram a mão dele. Então está todo mundo falando que a minuta do decreto do golpe não era para jogar fora, que estava no local que ele faz. Todo mundo está falando a verdade.
O auxiliar de ordens que foi buscar o colar também já disse. Quando ele foi, desmobilizou a força no Distrito Federal no dia 7 à noite e colocou uma pessoa que não sabia absolutamente nada do protocolo de segurança, isso não tem como fugir, ministro. Isso o senhor vai... E aí tem mais a história que o senhor perdeu o celular nos Estados Unidos. Então, assim, é aquela história. Não tem escapatória. Eu espero, sinceramente, que seja uma punição exemplar para que nunca mais, neste país, uma pessoa assuma um cargo de tal importância quanto ministro da Justiça ou qualquer outro tipo de ministério ou cargo de relevância e brinque com o país como o senhor brincou. Eu espero que a lei o pegue com todo o rigor. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo ministro da Justiça, porque assim, ele só estava na turma errada. Porque eu fiz um levantamento enquanto o Pavão falava, eu fiquei me lembrando. O ministro da Justiça, preso, tinha aves presas em gaiola. O ministro da Educação, um deles fraudou o próprio currículo e foi demitido. O outro deu um tiro no aeroporto porque estava usando uma arma e não soube manusear. O outro fazia posts com erro de português. A ministra das Mulheres via Jesus na goiabeira. O ministro do Meio Ambiente queria passar a boiada durante a pandemia. E o ministro da Saúde, um manda e o outro obedece, né? E o ministro da Saúde punha a máscara no lugar errado, não sabia usar a máscara. Na verdade, o Anderson Torres estava numa equipe muito boa. Parabéns ao ex-presidente Bolsonaro, que por acaso trouxe joias sem declarar a alfândega, né? Não tem nada a comentar sobre isso. As joias entraram na mochila de um assessor de outro ministro, né, o Bento Albuquerque, que era ministro de Minas e Energia, que é almirante, não é, Pavão? Contra-almirante. Contra-almirante, né, o Bento Albuquerque. É uma série de equívocos aí que foram cometidos por ministros do ex-presidente Bolsonaro. Hoje é dia do indígena, a nossa homenagem ao indígena brasileiro, 0,8% da população, né, com reservas de 16% do território e reservas que estão sendo recuperadas, que foram ameaçadas aí nos últimos anos. Hoje é dia do aniversário também do cantor e compositor Roberto Carlos, que a cantora Marisa Monte define como autor da trilha sonora das nossas vidas. 82 anos faz o Roberto Carlos e ele comemora de um jeito especial, Benjamin. Ele dá um show na cidade natal dele, Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo. E que está namorando aos 82 anos. Eu não sou um fã declarado de Roberto Carlos, gosto das letras de muitas músicas, acho que o título de rei já perdeu há muito tempo, mas é quase uma unanimidade, talvez não seja o voto discordante, mas parabéns a ele pela vida dele e principalmente pela sensibilidade poética. Agora, Pavão, ele falou que ele perdeu o título de rei, mas tem um ditado que diz que quem foi rei nunca perde a majestade. Não perde. Pergunte para Luís XV lá na França, corte-lhe a cabeça. Venha para o Brasil. Venha para o Brasil. Venha pro Brasil. Paulo, assim, eu nasci, Roberto Carlos já era considerado rei. Eu já estou lá passando do Cabo da Boa Esperança e ele ainda continua. Então, eu não apenas ao Roberto Carlos, mas a todos os artistas, a todas as pessoas que produzem, eu desejo muita saúde. Ele está namorando aos 82, seja muito feliz, a vida se renova sempre. E é aquela coisa, eu sou daqueles que nunca fui a um show dele, mas não posso dizer que o Roberto Carlos não faz parte da minha vida. Porque seja uma música, um refrão, algum tipo de afirmação, o importante é que emoções eu vivi, né? E Roberto Carlos está sempre entre nós. E para deixar claro que assim, o Pelé é o rei do futebol e a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Chegamos ao final do telejornal Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, agradecendo muito o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta, ágil, do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, ou
pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma boa segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.